Nós vamos falar sobre a mulher que você realmente nasceu para ser. E a mulher que você nasceu para ser, ela é uma mulher que é digna de ser amada. Ela é uma mulher que ela é digna de ser amada por quem ela é e não pelo que ela faz. E eu sei que não foi isso que você aprendeu, eu sei que não foi para isso que você foi programada. Porque por mais que os nossos pais nos dissessem que você é linda, você é maravilhosa, você merece, eu te amo, você merece ser amada, você não merece aceitar qualquer coisa, tudo ao nosso redor gritava que precisávamos nos ajeitar e nos moldar aos padrões que foram impostos pela sociedade. E aqui eu não falo sobre corpo, eu não falo sobre modo de se vestir, eu falo sobre o interior. Nós somos programadas para fazer aquilo que é melhor para o outro. Fomos programadas para fazer aquilo que é prioridade para o outro. Porque assim nós seríamos boas meninas. Você já ouviu isso? Você já ouviu que é o outro em primeiro lugar, o bem-estar do outro em primeiro lugar. Você precisa ser aceita, você precisa ser educada, você precisa, e você precisa ser N coisas para que você seja aceita. Quem aqui se lembra de ter passado por isso? Por muito tempo durante a vida, ter ouvido que precisava ser uma versão que agradasse ao outro. Ou quem aqui não ouviu, mas sentiu isso de alguma forma, que para que pudesse agradar o outro, para que eu possa agradar o outro, eu não posso ser eu mesmo. Quem aqui entendeu que sempre precisava colocar o outro em primeiro lugar? Vamos colocar aqui, se você tem um irmão, o seu irmão ele tem que estar em primeiro lugar, ou a sua irmã. Tá? Então, primeiro vamos cuidar do seu irmão e da sua irmã. E a mesma coisa era dito para o seu irmão, não era só você. Na escola, a mesma coisa, vamos ceder o lugar, vamos fazer... É tudo o outro, é sempre o outro em primeiro lugar. Ouvi isso a vida inteira. Não é, Érica? Assim, a gente tem que se moldar, né? Temos que ser boas para o outro. Nós não podemos ser quem nós realmente somos. Foi para isso que a gente foi programada. Para ser uma pessoa diferente daquela que a gente nasceu para ser. Lembra que eu falei sobre a máscara nesses dias? Que sofremos coisas da nossa infância que geraram feridas e por causa dessas feridas nós usamos máscaras. Lembra que eu falei isso nas aulas anteriores? Quem lembra aí? Sim, a gente é moldado a ser assim, aprende até nas brincadeiras, como cuidar, limpar, passar. Então, a gente vive com uma máscara por causa das feridas que foram geradas, né? E logo não somos a mulher que nascemos para ser, enquanto a gente não aprende tudo isso e não decide ser diferente. E o que eu tenho para dizer para você é que, infelizmente, se você continuar utilizando essa máscara, você nunca vai conseguir ser uma mulher segura. Se você continuar sendo a pessoa que você foi programada para ser e não a que nasceu para ser, você vai continuar sendo insegura, você vai continuar aceitando menos do que merece, você vai continuar colocando o outro em primeiro lugar, colocando o bem-estar do outro em primeiro lugar e fingindo, porque você já ouviu falar sobre mentiras brancas? Você finge que para você tá tudo bem, você finge que para você aquilo não importa. Você abre mão da sua vontade, você abre mão dos seus limites, você abre mão daquilo que você acredita e tá tudo bem, porque na verdade o que importa é o bem-estar do outro. Na verdade o que importa é ser aceita. Na verdade o que importa é estar com alguém. Não é o que eu realmente penso, não é o que eu realmente gosto e não é o que eu realmente quero. E eu começo a me enganar. Eu começo a achar que tá tudo muito bom. Só que não é essa a realidade. Dentro de você existe algo que você sabe que não é essa a realidade. Muito forte, muito forte. Eu falei que as nossas aulas seriam muito profundas. Continue aqui comigo e se permitam olhar para dentro, tá? Eu não vou soltar a mão de vocês. Não se desesperem, eu não vou soltar a mão de vocês. Eu tô com vocês até o final. Eu quero que vocês continuem aqui, tá? Mas a notícia boa, né? Eu tenho uma notícia ruim e eu sempre vou vir também com a notícia boa porque eu falei que eu não vou soltar a sua mão. É que eu disse que nesses dias você ia começar a se despertar para essa mulher.
Você ia começar a se despertar para a mulher segura que você tanto deseja ser. Eu já te mostrei quem você é de verdade. Eu já te mostrei o que te impede de ser quem você é de verdade. E hoje eu vou te mostrar que você pode sim ser digna, que você é sim digna de ser amada, que você pode ser amada por quem você é e não por quem você está fingindo ser, tá? Porque verdadeiramente você não é amada. Quando você é amada por quem você finge ser, você não é amada. Você já parou para pensar nisso? Que quando você é amada, quando você é aceita por quem você finge ser, pela mulher que você finge ser, você não é amada. Você não pode ser quem você é de verdade. Você não pode falar o que você pensa de verdade. Você não pode expressar os seus sentimentos mais profundos. Porque se você fizer qualquer uma dessas coisas, a máscara cai. Tá fazendo sentido, gente, pra vocês? Parece que falou de mim. Que bom que vocês estão se identificando. Tá fazendo sentido? Se você é nova aqui, toda vez que eu perguntar pra você se tá fazendo sentido, para que você não precise ir lá digitar, você vai clicar nos coraçõezinhos, tá? Só clicar nos coraçõezinhos que pra mim eu já sei que vocês estão entendendo. Então, quando eu digo que você não precisa de máscara para ser amada, você não precisa fingir para ser amada, você não precisa ser de mentira para ser amada, tá? É porque você já foi e você continua sendo amada. Quando você foi projetada, ainda que não tenha sido projetada pelos seus pais, você foi projetada por Deus. É o que eu acredito. E você que está aqui sabe que eu acredito nisso. E é por isso que você está aqui. Porque era sobre isso que você precisava ouvir. Você foi projetada por alguém que te amou antes de você nascer. Você foi projetada por alguém que te amou exatamente por quem você é. E não pelo que você tem. Você foi projetada... Ai, gente, eu me emociono. Deixa eu pegar uma água. Você foi projetada sendo amada com os seus erros, com as suas falhas, do jeitinho que você é, sem tirar nem colocar nada, do jeitinho que você foi projetada para ser. Você é amada. E eu quero te dizer que para você ser digna de ser amada, você não precisa viver para agradar os outros. Você não precisa colocar a necessidade do outro em primeiro lugar. E aqui eu não estou ferindo um princípio bíblico. Eu quero que vocês entendam isso. Quando eu falo sobre necessidade do outro, é relacionamento amoroso, tá? Você não precisa colocar a necessidade do outro em primeiro lugar quando aquilo fere os seus princípios. Marcela, como assim eu não preciso colocar a necessidade do outro em primeiro lugar? Se aquilo fere os seus princípios, você não precisa colocar a necessidade dele em primeiro lugar. Você não precisa se machucar para ser digna de ser amada e você também não precisa machucar o outro para ser digna de ser amada. Você não precisa se forçar a fazer algo que você não quer por medo de ser deixada ou por medo de não ser amada. Você não precisa fazer coisas que você não gosta só porque o outro gosta por medo de não ser digna de ser amada. Você não precisa abrir mão dos seus valores e daquilo que é importante para você por medo de não ser digna de ser amada. Você não precisa se julgar e nem se comparar por medo de não ser digna de ser amada. Tá fazendo sentido, gente, pra vocês? Vocês estão sentindo isso na mesma profundidade que eu sinto isso? Comenta aqui, por favor. Comenta aqui, por favor, se está fazendo sentido para vocês, se vocês estão sentindo isso na mesma profundidade que eu sinto quando eu falo disso, quando eu falo desse amor. Você não precisa ser uma vítima eterna de tudo que aconteceu com você ou de tudo que tem acontecido com você para que você seja amada. Sabe aquela pessoa, como eu disse ontem, que ela é vítima de tudo? Tudo. Ah, mas você não sabe o que passou na minha vida. Você não sabe o que aconteceu na minha vida. Eu sei que algumas de vocês aqui devem estar olhando para mim nesse momento e talvez me odiando e falando, mas você não sabe o que aconteceu na minha vida para você falar que eu não sou vítima, que eu não preciso ser vítima.
e que as pessoas vão me amar por quem eu sou. Eu sei do que eu tô falando. Porque a minha vida também não foi fácil. Parece, mas não foi. Eu sei exatamente do que eu estou te falando, tá? E por mais que até hoje você talvez não tenha se sentido amada verdadeiramente, você é muito amada. Porque o verdadeiro amor te amou. Aquele que é amor te amou. E se ele te amou, entenda, não tem ninguém que pode te dizer o contrário. Não tem ninguém que pode te dizer que você não é digna de ser amada. Não tem ninguém. Tá chorando, Lari, Paty, eu também tô, né? Vocês estão vendo. Não tem como falar sobre isso, gente, e não se emocionar. Se você entender isso, mulher, você nunca mais vai aceitar menos do que você merece. Você nunca mais vai passar por cima daquilo que é importante pra você. Você nunca mais vai passar por cima dos seus princípios, dos seus valores, daquilo que você acredita, simplesmente para se sentir amada, porque você vai entender que nenhum outro amor vai suprir esse amor que você já recebeu e só precisa aceitá-lo. Eu espero que esteja fazendo sentido para vocês o que eu tô falando. Você pode e deve ser fiel a si mesma, às suas crenças, aos seus valores, aquilo que é importante para você. Você deve ser fiel a essas coisas. Não abra mão, não negocie, aprenda isso. Não negocie. Mulheres seguras, quem tá aqui há mais tempo me ouve muito falando sobre isso, já me viu escrevendo sobre isso. Mulheres seguras sabem quais são os seus limites e elas não abrem mão deles por nada, muito menos por medo de ficar sozinha. Mulheres que são inseguras, além de não saberem quais são os seus limites, ainda que soubessem, elas negociariam. E eu sei porque eu já estive no seu lugar. Eu sei que é assim porque eu já estive no seu lugar. Porque eu já fui exatamente como você é hoje, como você que está aqui me ouvindo é hoje. Eu sei como é isso e eu também sei como sair disso. E é por isso que eu tô aqui. É por isso que eu tô aqui te ensinando. É por isso que eu me propus a abrir as vagas para o meu curso, para que vocês possam se tornar minhas alunas, porque vocês me pediram, porque vocês viram de onde eu saí e onde eu estou hoje. E eu não tô aqui fingindo ser o que eu sou. Quem me conhece sabe quem eu sou e sabe quem eu fui. E é só por isso. Eu preciso que você entenda isso, tá? Quando eu falo que leoas andam em bando, é isso. Elas transbordam na vida das outras pessoas e elas se permitem ser ensinadas. Ai, tá certo, sim, aconteceu comigo. Vamos respirar um pouquinho? Respirar um pouquinho antes da gente continuar. Live certa, na hora certa, no momento certo. Respirar um pouquinho pra gente dar continuidade, tá? Você já sentiu em algum momento que o seu comportamento, a sua forma de ser, a sua forma de se vestir, a sua forma de pensar, essas coisas iam mudando de acordo com o ambiente que você estava ou com as pessoas que você estava? Você já sentiu isso em algum momento? Me fala aqui se você já sentiu. Que aula incrível, ai que bom saber disso, que bom que tá fazendo sentido pra vocês. Quem aqui já sentiu que de acordo com o lugar que está ou com as pessoas que está, a forma de ser, a forma de agir, a forma de pensar, a forma de falar, a forma de se vestir muda? Eu quero que você comenta aqui embaixo. E eu vou esperar você comentar. Senão eu não vou dar continuidade. Sim, eu já. Quem mais? Já, sim.
Isso acontece com frequência porque quando eu era uma mulher insegura, isso acontecia comigo com frequência. Era assim, eu não me vestia para ir para um lugar antes de saber o que as minhas amigas iam vestir. Eu não me vestia para ir para um lugar que as minhas amigas não fossem, sem saber o que as mulheres que estão naquele lugar se vestem, como elas se vestem, geralmente. A minha forma de falar, ela mudava de acordo com o ambiente em que eu estava. Eu era literalmente, Marcela, se era 2 caras, 2 era pouco. 2 era pouco, porque era literalmente, se eu tava num lugar que todo mundo xingava, eu xingava. Se eu tava num lugar que todo mundo era santo, eu era santa. Se eu tava num lugar que todo mundo gritava, conversava alto, era assim também. Se todo mundo conversava baixo, eu conversava também. Era exatamente dessa forma. Sabe por que a gente faz isso? Além da insegurança? Não mais, mas muito, e você sabe. Eu sei, Andressa. E você sabe que eu também era assim. A Andressa tá aqui, gente, pra provar que literalmente eu era assim, mas que hoje eu sou outra pessoa. Graças a Deus, a todo o estudo, a todo o investimento que eu fiz, sou outra pessoa hoje. Acontece mais quando é encontro de família. Acontece também, né? Na frente da família a gente é uma pessoa, longe da família a gente é outra. Isso acontece quando a gente é uma mulher insegura, quando a gente é uma pessoa insegura. Porque a gente quer ser aceita não porque a gente é de verdade, né? A gente só quer ser aceita. Então o que for preciso fazer para ser aceita, a gente vai ser aceita. Sabe? Tem gente que não bebe e vai beber, tem gente que nunca usou droga e vai usar. Tem mulher que nunca transou no primeiro encontro, e se ela sai com um cara e ela sabe que aquele cara, se na cabeça dela ela colocou que se não fizer sexo com ele, ele vai deixar ela e ela quer muito ficar com ele, ela vai fazer. É assim, tudo aquilo que foge dos princípios, dos valores, ela vai fazendo simplesmente para ser aceita, tá? E como que a gente faz para mudar isso, Marcela? A gente tá caminhando aí pro final da nossa aula, onde eu vou ensinar para vocês como que você faz. Agora que você sabe que você é digna de ser amada, você não precisa mais continuar com essa máscara que você está. Você não precisa mais continuar tendo essas atitudes que você tem. E como que a gente faz para mudar isso? O que eu posso fazer para mudar isso? Você precisa conhecer os seus limites, e se você não tem, você precisa criar os seus limites. Além de conhecer e criar os seus limites, você precisa ter muito claro na sua mente quais que são os seus valores, quais que são os seus princípios, quais são as suas crenças, o que é que você acredita. E aqui eu não estou falando sobre Deus, eu não estou falando sobre Deus. Estou falando sobre aquilo que, para mim, Deus é muito importante. Talvez para você não seja. Mas para aquilo que tem importância para você, não somente aquilo que está na Bíblia, mas aquilo também que você cresceu acreditando que era o correto. Então, é um alívio quando isso acontece. Sim, gente. Então, você precisa ter isso muito claro. Se você não sabe quais são, Marcela, eu não sei quais são os meus valores, eu não sei quais são os meus princípios, eu não sei no que eu acredito mais, eu tô tão perdida, eu sei, acontece, eu não sei mais nada. Calma, a gente vai ter um exercício. Eu vou liberar para vocês um exercício depois, para que você medite sobre isso, para que você pense sobre tudo isso que a gente falou e faça suas anotações, tá? Isso vai vir à sua memória. Eu tenho certeza que essas coisas vão vir à sua memória. Mesmo que talvez nesse momento você se sinta perdida. Então, calma, tá? Eu vou dar um exemplo aqui. Uma coisa que, pra mim, tem muito valor, é muito importante. E eu acredito que pra maioria das pessoas sejam, né? Eu espero que seja. Fidelidade. Fidelidade, pra mim, é um valor muito importante. É um princípio, né? Na verdade, é um princípio. Fidelidade é um princípio. Quando você é uma mulher insegura, isso passa a não ser um princípio tão importante assim, porque na sua cabeça existe uma crença que vai te falar assim: todo homem trai. Todo homem fica de conversa com outras mulheres. Ele pode não trair, mas ele fica de conversa. Ele pode não trair, mas ele fica lá curtindo foto no Instagram. Ele pode não trair, mas ele tem as amiguinhas dele que só eles sabem o que eles conversam. Ele sabe essas coisas, e você vai aceitando porque você vira e fala, mas pelo menos ele não trai. Isso é quando você é insegura, tá? Ou você aceita a traição, ou você aceita todas as outras coisas porque você fala assim, mas pelo menos ele não trai.
quando você é insegura, mesmo isso sendo um princípio seu. E aí, quando você é segura, não, né? Você sabe que para você fidelidade é um princípio, você não aceita menos do que isso, não existe a possibilidade, tudo aquilo que leva que para você soa como falta de fidelidade, falta de respeito, enfim, você não aceita. E ponto. E não tem essa de, mas se ele me deixar, mas se terminar, não tem essa. Se acontecer, é porque ele não soube respeitar os seus limites e paciência. Né? Vida que segue. Sofro, choro, tem data para começar o choro e para acabar, e vida que segue. Porque os meus limites são mais importantes. Mas existe uma questão aí, e eu quero que você preste bastante atenção nisso. Quando eu falo que você precisa impor os seus limites, anotar, né, saber quais são os seus princípios, quais são os seus valores, tudo isso, não adianta só você saber e impor. Você precisa fazer aquilo que faz parte dos seus princípios, valores, limites. Porque senão gera incongruência. Não tem como eu acreditar em algo, eu impor. Quando eu falo impor, gente, é comunicar, tá? E o impor não é obrigar o outro a fazer, é comunicar ao outro, e se ele não fizer, você toma uma atitude que é a de sair dessa relação, ok? Só pra ficar bem claro, pra vocês não acharem que, não, eu vou obrigar, eu vou impor, eu vou obrigar e ele tem que fazer. Não, somos adultos, cada adulto toma a sua própria decisão. Lembrem-se disso, tá? A sua energia é tão boa, por mais pessoas assim, meu amor, obrigada. Você só enxerga em mim o que tá dentro de você, lembra disso, tá? Lembra disso. Então, como eu estava falando sobre congruência, Marcela, mas fidelidade pra mim é um princípio e eu sou fiel também. Vamos lá, só pra ficar bem claro aqui, será que você é mesmo? Se pra você fidelidade é um princípio e qualquer situação que tem aí, você tá falando mal da sua amiga, tá? Nas costas dela, ou alguém vem falar mal dela pra você e você ouve. Você não precisa falar nada, mas você aceita ouvir, você não se impõe, você está sendo infiel à sua amiga. Olha só que pesado, gente. Fidelidade, quando a gente fala sobre fidelidade como um valor, não é só nos relacionamentos amorosos, é em tudo, né? São em todos os tipos de relacionamento, tá? Então lembre-se disso. Se fidelidade é um princípio para você e você impõe, você comunica ao outro que ele precisa ser fiel, porque esse é o seu limite e você não permite que ele ultrapasse esse limite, você também precisa se respeitar. Você precisa também seguir esse seu estar dentro desse seu limite, não ultrapassar esse seu limite. Então, quando você for fazer o exercício, você vai lembrar bastante disso. Cada valor e princípio que você for definir ali, cada limite que você for definir, você tem que se lembrar que você também não pode ultrapassá-lo. Então, você não permite que o outro ultrapasse e você também não ultrapassa. Porque se você ultrapassa, tá errado. Não é tão importante assim para você. E por que você vai fazer isso? Porque quando você começar a respeitar os seus próprios limites, automaticamente você não vai permitir que o outro não respeite. E automaticamente, se em algum momento vier aquela pontinha de dúvida em você, será que se eu não fizer isso, será que ele vai me deixar? Não vai, você não vai ceder, sabe? Você não vai ceder. Então vamos supor que ele vira pra você e fala assim, eu vou focar aqui na fidelidade só pra vocês entenderem, tá? Mas tem vários outros. Então vamos supor que ele vire pra você e fale assim, olha só, eu acho que não tem nada a ver isso de eu conversar com outras meninas, eu só tô conversando, não tem nada demais. Você não vai aceitar. Você não vai surgir na sua cabeça aquela duvidazinha assim, ó. Ai, gente, será que isso é bobeira da minha cabeça? Será que não? Todo homem faz isso, ele não tá me traindo. Não vai surgir essa dúvida, porque você está respeitando os seus limites. Então, logo, você vai fazer com que o outro respeite também. Se ele não respeitar, né? Tchau pra ele, tá? Tá fazendo sentido, gente? Marcela, eu sei que vocês vão me perguntar isso depois, então eu já vou falar aqui agora.
quais são os tipos de princípios e valores e limites que a gente pode ter, tá? Ah, qual é o que uma mulher segura tem? Gente, não é assim, não é o que uma mulher segura tem, é o que é importante para você. Eu posso falar todos os meus aqui e os meus podem não fazer sentido nenhum para vocês, tá? Mas, ainda assim, eu vou falar alguns que são importantes para mim, talvez faça sentido para você, talvez não faça, os seus sejam totalmente diferentes e tá tudo bem. Para mim, fidelidade, segurança, eu me sentir segura é um valor muito importante para mim. Verdade é um princípio muito forte para mim. Então, eu tenho pavor de mentiras. Não tô falando aqui sobre pecado e não pecado. É claro que eu sempre vou levar para a luz da Bíblia, né? Mas, assim, pra mim, aceitar mentira é um negócio muito difícil, tá? Então, isso pra mim é muito importante. Marcela, mesmo sendo aquela mentirinha pequena, assim, mesmo sendo aquela mentirinha pequena, quer dizer que eu nunca tenha aceitado, né, tenha perdoado uma mentira, ou quer dizer também que eu nunca tenha mentido? Não, gente. Mas é que é muito forte, então tem que ser um negócio que acontece muito raramente, tá? É muito difícil eu aceitar. Que mais? Deixa eu pensar pra falar pra vocês. Verdade, respeito, segurança. Eu não vou nem falar os meus, vou falar alguns aleatórios pra que vocês consigam entender. Segurança. Ai, gente, fugiu na mente. Eu vou fazer o melhor. Eu vou mandar uma lista pra vocês lá no grupo do WhatsApp, junto com a tarefa. Vou mandar uma lista para que vocês clareiem a mente, tá? Pode ser assim? Tudo bem para vocês? Também não suporto mentiras. Então, eu vou mandar lá uma lista de valores para vocês para que faça mais sentido, tá? E aí, depois que você fizer isso, né? Você vai fazer, depois que eu te mandar lá a lista, que eu te mandar lá a lista e mandar as tarefas que você vai fazer uma autoanálise. Você vai anotar todos os seus valores, todas as suas crenças, todos os seus limites, para que assim fique mais fácil e para que fique alinhado, tá? Para que fique tudo alinhadinho e para que você possa agir conforme a sua essência, conforme aquilo que realmente é importante para você. Sim, tô amando a aula de hoje, que bom. Quanto mais você se posicionar, gente, quanto mais você aprender a dizer não para aquilo que não está dentro dos seus limites, né, para aquilo que está ultrapassando os seus limites, mais você vai se conectar com a sua essência, tá? Se você não aprender a dizer não para aquilo que foge dos seus princípios, dos seus valores, para aquilo que ultrapassa os seus limites, você está se afastando de quem você é verdadeiramente. Você está se afastando da sua essência. E toda vez que você diz o não, você se aproxima novamente. Então lembrem-se disso. Falei sim, quando eu queria dizer não, eu me afasto. Falei não, quando ultrapassou os meus limites, quando o que eu precisava era dizer não, eu me aproximo da minha essência. Fez sentido aí pra vocês? Quanto mais você se aproximar da sua essência, mais você vai entender o valor que você tem, mais você vai entender o quão você é digna de ser amada, tá? Mais você vai conseguir se apropriar disso e menos você vai aceitar migalhas. Você não vai aceitar mais menos do que você merece. E deixa eu te falar uma coisa muito importante. Depois que você fizer isso e se apropriar disso, é um caminho sem volta. Não tem mais volta. Lembra que eu te falei que você iria se despertar? Se você assistiu às 3 aulas, prestou bastante atenção no que eu disse, fez as suas anotações e fez as tarefas, porque se não tiver feito as tarefas, pelo amor de Deus, você não tem vergonha na sua cara, tá? Porque desde o início eu tô aqui falando, faz as tarefas, não tem mudança se você não sair do lugar, se você não fizer aquilo que é proposto pra você fazer, você ficar só me ouvindo aqui, ó, não vai ter mudança. Se você fez tudo isso, você se despertou. A fase da metamorfose acabou, você se despertou. Você é uma mulher desperta, você quer ser uma mulher segura, é um caminho sem volta. Não tem como você aceitar mais viver na vida mediana, não tem como você aceitar mais viver um relacionamento mediano, não tem como você aceitar mais viver com alguém que te dá menos do que você merece. Não tem como você aceitar mais
viver com alguém que vive ultrapassando os seus limites, que faz acordos com você e quebra. Se para você é importante ter um relacionamento com alguém que seja católico e a pessoa não é católico, você não vai aceitar. Se para você é importante casar e a pessoa não quer casar, você não vai aceitar. Se para você é importante ser fiel e a pessoa quer ficar com todo mundo, você não vai aceitar. Sabe? É um caminho sem volta, gente. Não tem como mais. Entenda isso. Entenda isso. Você começou o seu despertar, tá? É um caminho sem volta. Espero que tenha gostado da nossa aula de hoje e amanhã a gente tá aqui juntinha de novo. Eu não vou soltar a sua mão, tá bom? Não solta a minha. Um beijo.